O acidente com o ônibus que transportava estudantes no Brejo Paraibano, que deixou 29 feridos, aliás, mais de 29, e 2 mortos, 2 adolescentes mortos, que são esses dois aqui, ó, na tela, a Fátima Antonella e também o Gustavo. Mais uma perícia foi feita ontem e foi constatado o que a gente já vem falando, ó, há muito tempo. Deixa eu chamar a Glaucinha Araújo para essa conversa. Glaucinha, eu falei, você falou, Paulo Neto falou, Fábio Araújo falou, todo mundo aqui da TV Correio falando que aquele ônibus não tinha condição nenhuma de andar e muito menos de transportar crianças, né? Ô Glaucinha, o que a perícia apontou? Vai, conta aí, Glaucinha. Oi, João, bom dia para você, querido, bom dia para todos que estão com a gente aqui no Correio Manhã. Olha, João, a gente inclusive conversou com o responsável pela fiscalização dos transportes escolares logo no início, para saber se aquele ônibus tinha ou não passado por uma revisão. E ele disse no dia que não, que esse ônibus ele não tinha passado por essa revisão, que aconteceu em novembro, lá em Guarabira. E agora, os peritos lá de Guarabira, eles já informaram que o ônibus não tinha condições de estar transportando os estudantes. Por quê, minha gente? Porque ele não passou por essa perícia, que essa análise que é feita durante toda essa perícia realizada pelo Detran mostra se o ônibus tem cinto de segurança, se ele tem condições de transportar aquele número de passageiros, e ele recebe um selo. E este ônibus que estava fazendo o caminho ali que sofreu o acidente, lá na ladeira da Espinha, né? Ele não, de jeito nenhum, ele tinha esse selo. Então, o que acontece? Ele não podia estar circulando. Outra coisa também que a perícia constatou é que no local onde aconteceu esse acidente, não tinha nenhuma marca de frenagem. Quem é motorista sabe que quando a gente aciona o freio, fica uma marca muito grande se a gente vem em uma velocidade e tem algo errado. E lá não tinha nenhuma marca de frenagem. Isso pode indicar que o ônibus estava sem freio e que por pouco não caiu na ribanceira porque bateu antes em uma mureta. Então, essas aí são as conclusões que já foram informadas pela perícia. Agora vamos falar em relação ao Ministério Público da Paraíba. Olha só, porque eles enviaram um ofício para a Secretaria de Educação de Pilões, solicitando informações sobre o cadastro do veículo acidentado, a identificação e a habilitação do condutor, que lembra que o delegado falou que ele é habilitado, mas que era a primeira vez que ele estava fazendo essa viagem, levando esse ônibus. Inclusive, o dono do ônibus estava do lado dele, indicando todo o trajeto. Então, o Ministério Público também pediu o contrato de prestação de serviço, a relação dos alunos que usam o transporte e as medidas já adotadas em relação ao caso pela Prefeitura de Pilões. E também destacou que faz parte da fiscalização junto com o Detran e que não há nenhuma informação de que esse ônibus teria passado por essa fiscalização. Agora vamos falar da Prefeitura de Pilões, porque a gente tem uma nota que foi enviada pelo advogado lá da Prefeitura, que diz o seguinte: a empresa que prestava serviços de transporte escolar para a Prefeitura de Pilões, na Paraíba, trocou o veículo e o motorista sem informar nada para a gestão municipal, justamente na terça-feira, dia 1º, no dia que aconteceu o acidente, que resultou na morte de 2 adolescentes e deixou 31 pessoas feridas. Disse também que, ao contrário do ônibus que sofreu o acidente, o veículo anterior que era utilizado estaria regularizado e tinha passado por vistoria de transporte escolar. E que a principal questão agora é saber
o que provocou essa mudança repentina. Um processo administrativo foi aberto e o objetivo é descobrir as razões dessa mudança. A empresa já prestava serviço ao município de Pilões, que é a empresa que fazia o transporte, há vários anos, sem nunca ter apresentado falhas de acordo com a prefeitura e sem nunca ter se envolvido em acidentes. O último contrato com a empresa, inclusive, se encerrou no dia 31 de dezembro, mas ela continuou a prestar serviços em caráter emergencial a partir de um contrato direto até que uma nova licitação fosse encerrada. Esse processo já tinha sido finalizado e seria assinado justamente na terça-feira com a empresa vencedora, que era essa que estava fazendo o transporte no dia do acidente. Agora a prefeitura decidiu suspender a licitação e estuda a revogação do resultado final, ainda sem previsão se vai convocar o segundo colocado ou se fará um novo processo licitatório. Então, a prefeitura agora quer saber por que o dono da empresa, que é responsável pelo transporte dos estudantes, teria trocado por esse outro ônibus que não tinha a vistoria. Agora o que a gente sabe é o seguinte, que 2 adolescentes morreram, 2 pessoas ainda continuam internadas aqui no Hospital de Emergência e Trauma. Das 8 que chegaram aqui, tem uma pessoa de 18... Perdemos o áudio aqui com a Glaucinha Araújo, mas o recado foi dado, Glaucinha, obrigado, viu? Eles trocaram o ônibus e o motorista sem falar nada, porque empresas assim fazem o que querem como querem. Por quê? Porque não tem fiscalização, fazem vista grossa. Aí, eu não vou ser repetitivo aqui não, eu só vou reforçar o que eu disse. Aí vem querer colocar tudo nas costas do motorista? Não, aí eu não aceito. Eu não aceito e não admito colocar tudo nas costas do motorista, porque o ônibus, como eu já tinha falado, a gente já vinha falando, não tinha condição nenhuma de rodar, de sair da garagem e muito menos de colocar vidas dentro desse coletivo, colocar crianças aí dentro desse ônibus, e foi o que fizeram. E como terminou? Da pior forma possível. Várias pessoas feridas e 2 adolescentes que morreram nessa tragédia. Aí eu falo de novo, se eu pedir aqui, ó, para você ir no nosso WhatsApp, para você ir no meu Instagram, tirar uma foto e falar das condições do ônibus aí, da sua cidade, que transporta criança, eu vou dizer, não vai ter criança indo para a escola de ônibus, vai estar tudo parado, porque está tudo uma porcaria e abandonado, ou seja pela prefeitura que é omissa, ou seja pela empresa que é terceirizada, e não dá manutenção nos ônibus. Por que que não dá? Porque é custo. Não vai gastar. Prefere correr esse risco que correu lá em Pilões e acabou, repito, tirando a vida de 2 crianças, acabando com 2 famílias.